que estejam todos bem. Eu sou a Carol, voltei aqui para falar um pouquinho para vocês o que eu estou aprendendo nas minhas aulas de computação, de pensamento computacional. E meu nome é Caroline, eu tenho 42 anos, sou professora de língua portuguesa, sou mestre em linguística e estou fazendo a minha segunda faculdade agora, aprendendo um pouquinho de linguagem de programação. E vou falar com vocês um pouquinho o que eu estou aprendendo na minha disciplina de pensamento computacional para ajudar alguns colegas que estão com um pouquinho de dúvidas. Hoje nós vamos fazer uma das atividades propostas no curso. Não exatamente a atividade proposta, mas acredito que vai ajudar bastante quem está com dificuldade. E nós vamos desenhar bandeiras. Acho que vai ser algo bem bacana. É o início do pensamento computacional e depois que a gente começa a entender um pouquinho como funciona essa linguagem, né, especificamente o Hackett, a gente começa a entender melhor e gostar um pouquinho da brincadeira. Então é um vídeo bem simples, bem direto, bem rápido, só para ajudar mesmo os colegas. Nós vamos fazer uso ou do Dr. Hackett ou do Scheme, as duas ferramentas que foram apresentadas no curso para poder trabalhar com a linguagem Hackett, certo? Então aqui hoje eu vou utilizar o Hackett para a gente poder falar. Essas aqui são as bandeiras que eu fiz na atividade. Então vou mostrar para vocês. Para ficar mais fácil, mais didático, eu coloquei o Hackett numa visualização horizontal, da mesma forma que é o Scheme, né? Quando a gente faz o download do Hackett a primeira vez, geralmente a visualização dele fica embaixo, mas é possível a gente trocar. A gente vem aqui em View, aqui, espero que vocês consigam ver aqui o meu mouse, aqui em cima, né? Em cima dessa barra aqui onde tem o nome, tem View, eu clico aqui e aí eu vou abrir uma definição, que não está aparecendo aqui para vocês, né? Uma configuração que diz que eu posso usar o layout horizontal ou o layout vertical. Então, só para quem está utilizando, não se assuste, né? Este é o layout horizontal do Hackett. Então, essas aqui foram as bandeiras que eu fiz conforme a solicitação da professora nas atividades. A primeira atividade que ela pede para nós, a primeira coisa que eu acho que é bacana a gente colocar é que aqui, lembrando, né? Aqui em laranja e lá no Scheme em roxinho, que fica, né, roxo, rosa ou roxo, todas essas linhas que estão com esses pontos e vírgulas aqui, eles são comentários, então eles não são lidos pelo programa, é a possibilidade que eu tenho de colocar uma explicação, colocar a documentação, né, como a gente fala, fazer o contrato, objetivos, exemplos, para que eu, né, consiga ler aquilo ali e entender o objetivo do programa. Então, aqui, esse é o padrão que a professora encaminhou para nós. E aqui na questão do nome, já aconteceram algumas confusões, né? Aqui é o nosso nome normal, que está o meu nome completo, né? É o nosso nome normal. Não tem necessidade de colocar aqui nenhuma coisa diferente, nenhuma forma diferente, ou o nome do exercício, ou alguma coisa nesse sentido. Então, nós vamos fazer essa bandeira aqui, né? Que eu vou copiar daqui e colar para vocês para fazer do zero, né? Aqui eu abri uma outra aba aqui em cima, vocês podem ver que eu posso abrir várias abas aqui em cima, ó. Eu posso abrir vários arquivos ao mesmo tempo, né? Então, eu vou continuar aqui o nosso trabalho. Então, o que ele pede? Olha, abri uma terceira aba aqui que eu já vou fechar. O que a gente vai fazer no início? Então, o nome, coloca aqui em cima, né? Nome. E aí, o resumo de cada atividade, né? Nós vamos trabalhar aqui, eu vou passar para vocês a coisa prática mesmo, né? Não vou fazer a documentação de cada exercício, vou fazer só realmente o que precisa. Então, no exercício número 1, a proposta era construa uma expressão que transforma o número 12 em uma imagem, na qual este número está escrito em vermelho com fonte tamanho 30. Então, o que eu tenho que entender aqui? Um número, o computador entende números e entende strings. Né? As strings são sequências de elementos, né? Que a gente considera são palavras. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é esse number to string. O que eu quero transformar do número para uma string? O número 12. Se eu usar só um number to string, ele vira uma string. Mas não é isso que eu quero que ele vire uma imagem. Então, como eu quero que ele vire uma imagem, eu uso primeiro essa fórmula, eu vou chamar de fórmula, né? Que nem a gente usa no Excel. Primeiro essa função, né? Number to string. E ela está dentro de uma função maior, que são esses parênteses aqui de fora. Ó, certo?
Então, dentro da função, a number to string está dentro da função text. Então, a função text, ela pega uma string, uma palavra, né, um texto qualquer, e eu dou o tamanho e a cor que eu quero. Então, o que eu preciso para começar a fazer as atividades, ou começar a fazer os desenhos, enfim, né, qualquer coisa que seja proposta dentro do Racket. Entender a organização dele e a organização dos parênteses, né. É bacana também a gente poder fazer, eu, né, comecei a fazer isso colorido, né? Colorido a gente consegue a gente não se perde tanto. Então a gente pode abrir, de repente, no Documentos ou no Word e fazer e ir colorindo. Cada parênteses tu faz de uma cor. Então, os parênteses de fora inclui parênteses menores, né? São as funções que vão ser feitas. Elas todas têm que fechar esses parênteses. Às vezes é só um parênteses que faltou ali no final que eu não fechei e aí por isso deu erro. Então eu tenho que observar bem esse detalhe. Então eu vou tirar aqui o ponto final, ó, o ponto final, o ponto e vírgula, ó, já mudou de cor, né? E o que é bacana? Quando eu clico perto de um parênteses, ó, cliquei fora do parênteses, ele já seleciona, aqui no Dr. Hack, ele já deixou ali escurinho o parênteses, onde ele começa, onde ele termina. Então isso me ajuda a entender e não perder nenhum parêntese nesse período. Né? Então, number to string 12, ou seja, eu vou digitar o número 12 e vai dar uma string. E aí, essa string que está dentro da função text, né, vai ter o tamanho 30, que é a fonte, ó, e a cor red, né? Lembrando que ele utiliza cores em inglês. Então, agora eu vou dar um one. Essa mensagem que está aqui desse lado, onde vocês veem meu mouse aqui, ela é normal, né? Sempre que a gente abre, o Dr. Hack está assim, então eu vou dar um one aqui. Vou salvar meus arquivos. Tá ali meu 12 vermelho, né? Que é isso que pediu. Então, consegui fazer um exercício número 1, que é colocar um número, virar uma imagem. E se eu mudar aqui o 12 foi o que a professora pediu, mas se eu botar aqui um 50 e der o run de novo, ele vai me dar a resposta 50. Se eu colocar aqui o número 77, ele vai lá, run, e vai me dar o número que eu coloquei, certo? Então, está funcionando a minha função. Na número 2, atividade número 2, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um pouquinho mais para a gente poder ler, né? Então, aqui nós vamos fazer uma função chamada bandeira, apenas bandeira, né? E eu vou colocar tudo em minúsculo. Deixa eu arrumar aqui. Vamos criar uma bandeira agora, tá? Vou colocar aqui, bandeira. Quais são as configurações dessa bandeira? Então, eu tenho 4 configurações. Letra A, deve ser retangular, medindo 150 pixels de largura e 120 de altura. Então, esse é o fundo, esse tamanho total. Dependendo da bandeira que eu quero, eu começo a pensar no que eu vou usar para fazer esse fundo. Né? Geralmente, a gente usa retângulos. E aí, eu tenho que ver se eu quero retângulos horizontais ou retângulos verticais. Se forem horizontais, eu quero quanto? Ele tem 120 de altura. Eu quero 2 retângulos, então a altura dos retângulos vai ser 60. Ah, não, mas eu quero 3 retângulos. Então, 120 dividido por 3 vai me dar, né, 3 de 40. Ah, mas eu quero 4 retângulos. Né? Então, eu vou fazer 4 com 30 de altura, entende? E a base 150. Ah, mas eu não quero fazer horizontal, eu quero fazer vertical. Então, eu vou deixar a altura 120 para todos e vou ver quantos eu quero. Ah, eu quero 3 verticais 50. Então, 3 verticais 50 vai me dar o 150, né, de largura e o 120 de altura. Então, isso é muito pessoal, gente. Por isso que eu sempre disse para os colegas, nós não podemos copiar o código do outro, copiar de uma pessoa, depois copiar de outra pessoa e ir colocando, porque ele é muito pessoal. E vai variar muito conforme as constantes que eu vou definir agora. Então, para eu poder desenhar, eu tenho que definir as constantes primeiro. Para poder criar a bandeira, eu preciso definir. E como eu vou definir, é a forma que eu vou nomear esses elementos. Então, peguei um colega que me mandou um código pedindo ajuda. Eu não sei o que tá dando errado, não tá reconhecendo bandeira. Aí quando eu fui ver o código, dizia bandeira 4. Aí eu perguntei pra ele, por que tá bandeira 4? Ah, mas eu copiei assim do colega. É que o colega dele tinha feito um modelo bandeira 1, depois a bandeira 2, depois definiu a bandeira 3 e fez a 4. E esse colega copiou só a 4. Então não tinha de onde o programa desse segundo colega achar as funções definidas anteriores da bandeira 4. Entende? Então não dá pra gente simplesmente copiar e colar. Ah, me passa a resposta da 3, da 4, da 5. Não é assim que funciona. A gente tem que entender como se organiza o código, né?
Bom, então aqui os critérios, né? Medindo 150 por 120, no mínimo 3 cores diferentes, no mínimo 2 formas diferentes, aí que é legal que a gente pode criar e brincar bastante, né? Círculos, estrelas, retângulos, triângulos, losangos, e um número em algum lugar da bandeira, né? Então aqui o que que eu vou montar, né? Eu vou pegar aqui esse meu aqui, que já está pronto, né? Eu vou copiar daqui e vou mostrar para vocês como que eu fiz, tá? Então, deixa eu tirar o meu número daqui. Deixa eu só mostrar para vocês a lógica que eu usei. Eu vou apagar aqui as minhas bandeiras para elas não aparecerem. Deixa eu tirar aqui. Eu vou dar um não vai aparecer mais nada. Pronto. Então vamos seguir aqui nesse que está pronto, né? Que eu vou mostrar para vocês. O que que eu fiz então, né? Primeira coisa que eu quis para fazer a minha bandeira, eu imaginei uma bandeira com uma coluna, né? E depois 3 listras aqui na lateral. Então, eu defini a minha coluna 1. Esse nome fui eu que dei da minha cabeça. Poderia ser qualquer outro nome, né? Enfim, podia ser retângulo A, retângulo 1, não sei, né? Cor 1, barra 1, enfim. E aí eu fiz um retângulo de 50 por 120, por quê? Porque eu imaginei que era, né, 150, então eu quero 50, vou dividir mais ou menos ali, e fiz a coluna 1. Vou dar um para vocês verem como é que ficou a minha coluna 1. Eu usei, ó, Blue Violet, uma cor bem diferente, né? Eu acho que a minha fotinha tá um pouquinho, então eu vou botar aqui em cima, acho que fica um pouquinho melhor pra gente visualizar, né? Então tá, fiz a minha coluna 1, tá ok, era essa cor. Vou botar um ponto e vírgula aqui para não aparecer de novo. Aí eu fiz as barras, né, já com as cores que eu queria colocar. O que que eu fiz aqui? Eu defini uma funçãozinha chamada barra cor. Ao invés de fazer uma função aqui, ó, barra 2, barra 3, tá vendo? Barra 2, barra 3, eu tinha feito barra 1, barra 2 e barra 3. Aí depois eu vi lá no exercício 2 que a gente tem que variar o número e no exercício 3 a gente tem que variar a cor. Então, o que que eu pensei? Bom, eu vou adiantar meu trabalho. Em vez de fazer os retângulos já com as cores estáticas, eu já vou criar uma função que vai me dar o retângulo da cor que eu quero, do tamanho que eu quero, mas onde eu possa variar só a cor, né? Então, o que que acontece? Para vocês entenderem aqui, deixa eu dar um enter aqui. Se eu fizesse aqui, ó, como eu fiz aqui, barra 2, deixa eu dar um enter aqui, ó, barra 2, vou digitar barra 2, vou dar um apareceu ali a minha barra 2, que é esse tom de azul. Se eu fizesse aqui barra 3, opa, peraí que eu digitei a barra 3 antes da definição, né? Então ele não lê, tem que ser depois. Barra 3, ó. Então tá ali a minha barra 3, tá vendo? Eu tinha feito barra 1, barra 2 e barra 3. Só que daí eu percebi que eu precisava depois poder mudar as cores das barras. Então, eu já não uso mais barra 1, barra 2, barra 3. Eu já faço a barra direto com a possibilidade de alterar as cores. Então, eu fiz essa função aqui, ó, barra cor, tá vendo? Eu posso até deletar a barra 2, barra 3 aqui, ó. Então, agora eu vou fazer barra e vou botar a cor que eu quero. Lembrando que a cor sempre é em inglês, a cor sempre vai ser entre aspas, porque ela é uma string. Então, ele sempre que tiver alguma outra informação, vai ser uma string. Repara que aqui, ó, na função barra cor, como ela é uma função, ela está entre parênteses. Sempre que for uma função, como é que eu sei que é uma função, Carol? Ela vai ter uma variável. Então, sempre que ela tiver uma variável, nesse caso aqui é a cor, essa variável cor tem que estar aqui dentro da descrição dessa função, né? O que eu estou dizendo para o computador? Quando eu coloco define, eu coloquei aqui define barra cor. Eu estou dizendo para o computador, quando eu escrever barra e uma cor, tu vai fazer este comando aqui. E a cor que está aqui é a mesma cor que está aqui. Uma coisa legal que tem aqui no Dr. Hackett é a sintaxe. Então, aqui, ó, deixa eu tirar a minha fotinho de novo. Aqui em cima, ó, tem um botãozinho de sintaxe do lado, mesmo pertinho do run aqui. Eu clico aqui, então eu consigo vir aqui e visualizar a sintaxe. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ele me mostra que tá ok a sintaxe, ou seja, o que eu coloquei na minha definição está no corpo da minha função. Então, isso é bacana para a gente não se perder na sintaxe, né?
Bom, voltando então aqui. Deixa eu arrumar aqui de novo. Né? Deixa eu tirar aqui, vou dar meu run. Ó, as minhas 3 barras estão aqui. São essas 3 aqui, ó, tá vendo? Eu fiz uma Sky Blue, uma Dodger Blue e uma Royal Blue, né? As cores, esse é o legal da gente conhecer outras cores também dentro do Racket, né? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link também disponibilizado pela professora, que eu achei bem bacana, que é de um site que fala, que mostra formas diferentes, e nessas formas também tem cores diferentes que a gente pode utilizar, e acho que é uma boa inspiração, né, pra gente poder fazer as atividades. Então, eu espero que tenha ficado claro aqui. Eu refiz uma função para barra. Ao invés de fazer uma função para cada cor, eu fiz uma onde eu já posso alterar a cor. Porque eu sei que lá no exercício 4 eu vou ter que alterar as cores. Então, eu já deixei a variável pronta aqui, tá? Por que eu fiz isso? Porque eu li o exercício antes. Antes da gente fazer, em vez de fazer o 1, depois fazer o 2, eu li todo o exercício, toda a orientação. Então eu comecei a entender. Aqui eu tenho que criar isso, depois eu tenho que criar aquilo, depois aquilo outro. Então a gente tem que primeiro estudar o que ela está solicitando para depois a gente construir nossa atividade. Então é por isso que eu fiz dessa forma. Por isso que eu fiz barra cor aqui para para essa função aqui e não fiz uma para cada retângulo, né? Mas o meu retângulo tá aqui, ó. Se vocês olharem, ele é 120 por 40, né? Então ele tem 120 de largura aqui por 40 de altura, né? Ele é lado vezes base vezes altura, perdão. A base 120 e 40 de altura cada um dos três, né? Aí o que eu fiz? Como eu fiz aqui coluna 1, que é a minha coluna aquela roxinha, deixa eu botar aqui meus pontinhos. Não vou nem colocar, vou deixar assim. Eu defini coluna 2, onde eu usei a função above para colocar esses 3 tons de azul, um embaixo do outro. Então aqui eu vou mostrar para vocês a diferença que fica deles soltos assim, tá vendo esse branquinho aqui no meio? Com a coluna 2, vou dar um run, onde eles ficam juntos. Olha aqui a diferença. Então aqui em cima ó, vocês têm no primeiro desenho com esse espaço em branco, eles estão isolados. Embaixo eles estão unidos. Por quê? Porque eu usei a função above, né? Above quer dizer um acima do outro, né? Então eu vou tirar aqui agora, vou botar ponto e vírgula aqui na frente das barras isoladas. Aqui tá a minha coluna 2. Vou dar outro run, vai aparecer só a minha coluninha, ó, certo? Bom, já fiz 2 colunas, né? Então agora eu fiz a coluna 1, na minha cabeça eu vou numerando conforme eu vou fazendo as atividades, né? Conforme eu vou elaborando as imagens. Então, aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Então, agora eu vou fazer minha coluna 3, tá? A minha coluna 3, eu já fiz da mesma forma, pensando que eu vou colocar as cores lá no exercício 4. A coluna 3, então, eu vou colocar a minha barra na cor 1, uma barra na cor 2 e uma barra na cor que eu escolhi, que é a última cor, que é a Royal Blue. Deixei a mesma cor lá, né? E aí, o que acontece? O que eu fiz aqui? Eu fiz um above, botei um em cima do outro, né? Que nem eu fiz aqui, ó. Na coluna 2, eu botei a função above e juntei os meus 3 retângulos com as cores que eu escolhi, certo? Então, aqui na coluna 3, eu vou fazer a mesma coisa, só que a diferença é que na coluna 3, quando eu usar a coluna 3 na minha função, eu vou poder mudar 2 cores do fundo. Essa é a diferença. Então, aqui na coluna 2, se eu usar a coluna 2, eu vou ter essas cores aqui, tá? Coluna 2, eu vou ter o mesmo tamanho, os mesmos retângulos com as cores estáticas. Se eu usar a coluna 3, eu já vou determinar quais as cores que eu quero no fundo. De novo, posso usar qualquer um dos dois para montar minha bandeira, só que eu sei que eu vou precisar mudar essas cores. Então, eu deixei já aqui pronta uma função para alterar isso. E, de novo, como é que funciona? Toda vez que for função que tiver uma variável, vai aqui, ó, parênteses. Percebe que aqui, quando eu fiz coluna 2, não tem parênteses, porque é só uma expressão, é só uma palavra, é só um comando. Quando eu escrever coluna 2, o que o computador vai ler? O computador vai ler isso aqui e vai montar isso aqui. Quando eu escrever coluna 3, eu quero já variar. Eu só não posso escrever só a coluna 3. Eu tenho que escrever coluna 3, a cor 1 e a cor 2, que é assim que ele vai entender o comando. Então, isso vai entre parênteses, né? Se eu coloquei cor 1 na linha do define, tem que aparecer cor 1 no corpo do meu programa.
Se eu coloquei cor 2 na linha do define, tem que aparecer cor 2 no corpo do meu programa, né? A barra 3, no caso, a terceira barra eu mantive a mesma aqui. Então, vamos ver como é que ficou essa aqui. Dá um one agora, aqui. Então, eu botei aqui, ó, red é a minha cor 1, tá vendo? Ó, apareceu em primeiro. Yellow é a minha cor 2, apareceu em segundo. E o Royal Blue continua o mesmo. Se eu deixar a coluna 1 e a coluna 2, vou dar o one de novo, para vocês verem a diferença dos dois desenhos. Ó, este aqui, este primeiro, é a coluna 2. Este aqui é a coluna 3. Certo? A coluna 1 é aquele que eu fiz primeiro de todos lá. Eu vou colocar a coluna 1 aqui também, vou tirar o ponto e vírgula, vamos ver para vocês visualizarem. Então, o que eu fiz até agora? Essa é minha coluna 1, essa é minha coluna 2 e essa é minha coluna 3. Eu posso juntar a 1 com a 2, eu posso juntar a 1 com a 3, conforme a minha necessidade, conforme o que eu tenho que fazer no exercício, certo? Então, deixa eu tirar aqui a minha coluna 1, boto aqui ponto e vírgula de novo, venho aqui, coluna 2, boto ponto e vírgula, coluna 3, coloco ponto e vírgula. Então, retomando, eu fiz a minha coluna 1, fiz a minha coluna 2, né, com a cor estática, e como eu vi que eu vou ter que mudar mais adiante, eu preciso deixar a função genérica, né, que vai ser solicitado que eu troque as cores, eu já fiz a minha coluna 3 já com as variáveis. Toda vez que for pedido para trocar uma coisa, para variar alguma coisa, eu tenho que deixar elementos que eu vou colocar na hora que eu digitar, e isso vai entre parênteses, né? Ok? Então tá, então agora eu vou fazer o quê? Eu resolvi colocar um quadrado e uma estrela na minha coluna 1, né? Pra ficar mais direitinho. Deixa eu mostrar pra vocês de novo como é que a minha bandeira ficou. Antes que... Deixa eu botar aqui. Pra vocês lembrarem do desenho, ó, como é que ficou a minha bandeira. Essa é a minha bandeira, ó. Então aqui eu tenho a coluna 1 lá no fundo, né? Se vocês conseguem ver meu mouse aqui. A coluna 1 eu tenho lá o roxinho. Aqui eu tenho a minha coluna 2, com as cores estáticas. Aí eu tenho um quadrado ali e uma estrela de 10 pontas, né? E um número. Então, vamos ver como que vai ser agora. Eu vou tirar aqui. Vamos fazer o quadrado. Então, o que eu fiz, né? Fiz direitinho. Aí, deixa eu ver aqui onde é que está. Aqui, defini quadrado. Então, eu vim para cá, botei quadrado, ó, defini quadrado. Não tem variável nenhuma, porque eu vou dizer exatamente qual é o tamanho do quadrado e qual é a cor, e não vou mudar a cor desse quadrado. Então, eu fiz um retângulo, né? Como ele é quadrado, base e altura são iguais, botei 45 por 45, ele é sólido, e botei essa cor plum aqui, que eu pesquisei também, achei bonitinha, achei que tem a ver com o meu roxinho, né? Então, tá ali, meu quadrado é esse, tá? Aí fui fazer uma estrela. Então, a gente tem a função da estrela normal. E eu achei essa outra função, que eu achei bonita também, Star Polygon, tá? E aí, aqui, o bacana é que esse 10 é o número de hastes que vai ter na estrela, tá? E aqui tem a ver com o raio, tem a ver com a dimensão dela. Vou colocar para vocês depois também escritinho a função de cada uma das imagens que eu usei aqui, né? O padrão, tá? Eu coloco depois na descrição do vídeo. Eu quero ela sólida e eu quero ela nessa cor aqui, Lavender Blush. Eu também pesquisei, vamos ver como é que ficou a minha estrela agora. Ó, se vocês conseguem visualizar, então eu tenho o meu quadrado ali e a minha estrela aqui. Quando eu fiz a primeira vez, eu não sabia se se a estrela ia caber no quadrado. Então, eu fui tentando, eu fui aumentando o quadrado até o momento que eu consegui ver que eles couberam realmente um em cima do outro. Então, agora eu já tenho a minha coluna 1, tenho a coluna 2, tenho a coluna 3, que é com as variáveis, tenho o quadrado e tenho a estrela. Beleza. Agora eu vou pegar a minha coluna 1 e vou colocar o quadrado e a estrela em cima da coluna 1, né? Então, como eu já tenho coluna 2 e 3, vou fazer a coluna 4, né? Que é da minha coluna 1 com o quadrado e com a estrela aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu tirar aqui meu quadrado e tirar a minha estrela aqui, ponto e vírgula. Então, vou fazer, na verdade, vou fazer a coluna 4 só com quadrado. Ó, então, o que eu fiz? Eu usei a função underlay xy. De novo, como eu não vou mudar nenhuma cor, nenhuma variável, eu não coloquei parênteses e não coloquei nada depois. Eu só botei coluna 4, tá? Então, aí, o que eu fiz? Underlay xy, o underlay é uma função que coloca uma imagem sobre a outra e centraliza pelo centro,
tá? Fica uma imagem centralizada em cima da outra, alinhado pelo centro de cada imagem. Nesse caso, eu não queria o quadrado no centro da minha coluna. Eu queria esse quadrado mais para cima da minha coluna. E o underlay XY, ele começa do zero. Então, assim, vocês imaginem o zero à esquerda e bem superior, tá? Como se fosse num caderno de escrever, ele é na primeira linha, na primeira pontinha ali. Ali é o zero. Então, a gente vai ter uma distância do x e uma distância do y, tá? Lembra do plano cartesiano, quando a gente estudou na escola? O x era horizontal e o y era vertical, né? Então, o primeiro número que eu digito ali é a minha horizontal e depois o outro a minha vertical. Saindo do zero, que é como se fosse, de novo, um caderno que eu tô escrevendo, ele começa lá em cima, na esquerda, bem em cima, lá é o zero. Então, o underlay XY sobrepõe duas imagens. Eu tenho aqui, ó, coluna 1, que é a minha primeira imagem, que é aquela coluna roxa, né? E o quadrado, né? Que é esse quadradinho bonitinho aqui. E aí eu botei só 3, porque eu quero que ele vá só um pouquinho pro lado e só um pouquinho para baixo. Eu não quero ele lá no meião, né? Vamos ver como é que ficou a minha coluna 4. Vou dar um one aqui para vocês também. Ó, agora vocês conseguem visualizar. Eu não quis esse quadrado aqui nesse meio. Se eu quisesse ele bem no meio, era só usar o underlay. Normal, ele ia ficar aqui embaixo. Se eu quisesse ele bem mais para baixo, era só mudar aqui, ó. Até vou mudar aqui, vamos ver se eu consigo mudar. Vou botar aqui 20, só pra gente visualizar. Como que ficaria? Olha ali, viu que desceu? Eu botei 20 aqui na coluna do X, do Y, perdão, e desceu um pouquinho. Se eu botar 50, ó, one, vai descer mais. Então, o XY é legal para a gente pegar duas imagens e colocar uma em cima da outra no lugar específico que eu quero, tá? Por que eu deixei 13 e 3? Retomando, porque eu queria que ele ficasse bem em cima ainda, porque eu já imaginei a minha bandeira, já pensei na bandeira antes de fazer esse trabalho. Não tem como a gente fazer uma programação de nada se a gente não imaginar a atividade antes, né? Então tá, então eu fiz a coluna 1, que é o roxo, a coluna 2, que são os 3 azuis, a coluna 3, que são os 3 retângulos com as variáveis de cor, a coluna 4, que é essa aqui com o quadrado. Agora eu vou fazer a minha coluna 5, que é com a estrela. Então, eu já tenho isso aqui junto, essas duas imagens, e a coluna 4. Agora eu vou juntar ela com a estrela e vou chamar de coluna 5. Ah, é muita coisa? É que eu faço tudo bem devagarinho, um elemento depois do outro. Foi assim que eu aprendi e é assim que eu tô passando para vocês. Então, coluna 5, vou usar o mesmo underlay XY, só que agora eu vou usar a minha coluna 4, que é esta aqui, e vou usar a minha estrela. E vou usar a mesma configuração ali. Deixa eu tirar aqui para vocês verem como é que ficou a minha coluna 5. Tá ali a minha estrela. Eu botei ela só um pouquinho pro lado e só um pouquinho para baixo para ela caber dentro do meu quadrado. E a mesma coisa, né? Se eu botar aqui, vou mudar aqui estrela 50, ela vai descer, a estrela vai lá para baixo. Vamos ver. Ó, foi lá para baixo minha estrela. Se eu quiser botar a estrela embaixo e botar aqui em cima uma outra coisa, então eu boto aqui mais um pouquinho, vou botar aqui 70. Vou mudar aqui. Deixa eu arrumar aqui. Olha lá a minha estrela lá. Até foi muito, eu botaria 60 de repente. E é assim que a gente vai brincando e vai aprendendo. Ó, 60 ficou legal, botaria ali centralizadinho e poderia colocar outra coisa no meu quadrado, né? É possível. Só que no meu caso, na minha imaginação, o que eu quis era deixar a estrela dentro do quadrado. Então eu deixei 13, 3, vou dar um de novo e foi pra lá. Então, de novo, underlay normal, ele centraliza as imagens uma em cima da outra. O underlay barra XY, eu tenho que lembrar do plano cartesiano, daquelas retas, né, que a gente fazia na escola, que o X é horizontal e o Y é vertical, e vou jogando ali para ver onde vai ficar a imagem, né? E vou tentando e mudando, certo? Já tenho a minha coluna 5. Agora eu posso criar a minha bandeira com a minha coluna 5. Deixa eu botar aqui meu ponto. Ponto e vírgula. Ó, o que eu fiz agora? Eu fiz a minha bandeira 1. Eu gosto de numerar porque eu prefiro fazer vários elementos e ir numerando todos do que fazer poucos elementos e depois não conseguir alterar, não conseguir mudar, não saber como ficou cada parte, né? Eu gosto de fazer ele bem devagarinho. Então, assim, bandeira 1, eu fiz a função do beside e eu peguei essa minha coluna que eu acabei de montar, que é a minha coluna 5, e eu vou juntar com a minha coluna 2, que é aquela segunda que eu fiz só com as cores do azul. Lembram? Só os azuis? Então, vamos ver como que ela ficou aqui. A minha bandeira 1. Vou dar one.
Ó, ficou aqui minha bandeira 1. Lembrando que ela tem as configurações aqui do tamanho certinho, né? Que a professora pediu, tá? Já fiz as medições. Então, aqui é minha bandeira 1, beleza. Então, seguindo agora aqui, né? Nós acabamos de fazer a bandeira, né? A bandeira 1, como eu tinha explicado. O que eu preciso fazer agora? Bom, segundo a orientação da professora, eu tinha que usar formas diferentes. Eu fiz um quadrado, fiz retângulos, fiz uma estrela. Poderia ter feito um círculo, poderia ter feito uma estrela normal, poderia ter feito qualquer outro elemento, né? Usei as cores que ela pediu no mínimo, deixa eu até ler de novo ali, quantas cores que ela pediu. É aqui, neste aqui. Duas formas diferentes, usei. 3 cores diferentes, usei também. Tem a altura e a largura, e agora eu tenho que colocar um número em algum lugar da bandeira. Então, agora eu vou pegar aquela função que eu fiz no exercício 1, que é a text, com a number to string, e vou usar a mesma função aqui, só que eu quero um número, um outro número, e eu quero na cor amarela. Então, só copiei de lá para cá, ó, defini número, aqui tem a text, number to string, eu escrevi o número 10, tamanho 30 e eu quero na cor amarelo. Então, quando eu escrever número aqui, deixa eu tirar minha bandeira, eu vou dar um one, vai aparecer ali. Acho que vocês não estão vendo muito bem, vou colocar aqui então o orange. Vou colocar um laranja, né? Vamos ver aqui, one. Ó, acho que aparece um pouquinho melhor, né? Tá? Mas eu vou deixar em amarelo porque o fundo que eu vou usar é roxo, então acho que vai dar um contraste legal, tá? Vou deixar aqui yellow. Tá ali meu número, que não tá aparecendo muito bem, mas tá ali o número. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número e vou colocar em cima da bandeira 1 que eu acabei de fazer, né? Então, a minha bandeira normal, sem número nenhum, bandeira, vai ser a junção do meu número, que eu acabei de definir aqui, com a minha bandeira 1, que eu já defini ali em cima, tá? E eu vou usar para isso, de novo, a função overlay xy. Aí agora, percebe que aqui os números ficaram negativos. Por quê? Porque eu vou colocar, deixa eu dar um aqui para vocês. Olha onde é que eu coloquei o meu número. Olha ali. Como é que eu fiz isso? Eu coloquei aqui, vou fazer como eu fiz no início, tá? Eu botei aqui 10 e 10, porque eu não sabia qual era o lugar que eu queria que ia parar. E eu fui dentro do run. Ó, olha aqui, tá vendo aqui em cima o meu número? Bem perdido aqui. Opa, não é aqui que eu quero. Eu quero ir mais para cá e mais para baixo. Aí eu resolvi colocar 50 no segundo número aqui. Cadê ele? Ele tá lá em cima. Não tá aparecendo aqui. Então eu tive que botar um número negativo aqui, menos 50. Vamos ver se ele vai aparecer em cima da bandeira. Opa, desceu. Entenderam? E aí a questão, gente, é questão de teste, tá? Eu fiz aqui, eu acho que deu 65, se não me engano, que tava aqui. Ó, tá na altura que eu quero. Agora eu quero colocar ele mais pra cá pra ele ficar centralizado na coluna, né? Então aqui eu vou colocando. Se eu botar 15 aqui, vamos ver. Não, 15 não, vou botar um número maior, vamos botar 20. Eu vou dar o one de novo. Não vou mexer na altura. Ó, ele vem mais pra minha esquerda. Eu quero que ele vá mais pra minha direita. Então, eu posso botar um número zero. O número zero vai dar onde? Olha onde é que vai parar o zero. Nem aparece aqui o zero. Ele ficou coladinho ainda pra cá. Eu quero que ele vá mais pra minha direita, que eu estou olhando, né, pra tela. Então, aí começa o uso do número negativo. Ó. Se no zero não tá bom, eu quero ir pro outro lado. Opa, tá indo, ó. Eu acho que eu botei menos 7, se eu não me engano, né? Acho que era isso. Botei ele mais pro lado, mais um pouquinho. Tá ali, meu número 10. Então, assim, quando eu explico alguma coisa, um colega fala, nossa, como tu tem experiência. Não é experiência, é tentativa e erro também, tá? Construímos a bandeira, fizemos um modelo. Vocês podem usar qualquer tipo de modelo, pode usar colunas, retângulos, enfim, losangos, né? Várias formas. A ideia principal qual é? Primeiro tem que pensar o que tu vai fazer. Depois tu vai fazer as constantes, vai fazer todos os elementos separadinhos para depois juntar tudo, certo? Tem mais duas atividades sobre que a professora passou para nós dentro deste trabalho com as bandeiras. E isso eu vou fazer no próximo vídeo agora para não ficar tão longo aqui, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido e vamos aos estudos, né? Vamos aprender mais um pouquinho sempre. Qualquer dúvida é só deixar aqui que eu respondo para vocês. Até o vídeo 2.
Tchauzinho.